Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, edição de domingo, dia 15 de fevereiro. Estamos aqui num ambiente diferente do habitual, né? Tô aqui no meu quartinho de jogos, né? Dá pra ver ali, ó. PS5 do pai. Inclusive, ontem virei a noite jogando um bom 2Kzinho. Passei uma raiva no parque. Nossa senhora! Mas foi legal, foi bacana. Ontem que, né, não tivemos Switch TV Show, né? Porque simplesmente estava sem pauta, né? Assim, eu não ia fazer um Switch TV Show falando sobre o jogo das celebridades, gente. Com todo o respeito do mundo. Desculpa, não ia, né? Por favor, né? Por favor, né? Então ontem eu tirei uma folguinha. E aí eu virei a noite jogando 2K com a galera. Nossa senhora, velho. Eu peguei pra jogar com PG 65 de over. Que eu vou te falar uma coisa, bicho. O nível de estresse que eu atingi ontem, poucas vezes na vida eu atingi, velho. Nossa senhora. Mas enfim. Jogar com bagre é difícil, hein? Agora eu entendo o Yannis. Velho. Jogar com bagre é uma pica. Mas enfim, com exceção disso, com exceção desse estresse de ontem, né? Foi um bom sábado de folga, né? Ontem eu pude dar uma leve escapadinha da dieta, porque pra quem não sabe, estou firme no projeto Skinny Swish, mas ontem eu pude dar uma fugidinha, comi um bom hambúrguer com fritas, né? E, né, um pouco antes de eu começar a minha jogatina de 2K, né, a minha sessão de penitência no 2K, eu parei para assistir, né, alguns dos eventos que a gente teve ontem no All-Star. Assisti o torneio de 3 pontos, que foi vencido pelo Damian Lillard, tricampeão do torneio de 3 pontos, né, o Lillard que não tem condições de jogar, mas tem condições de vencer o torneio de 3 pontos, hein? Alô, Adam Silver, tem que pintar uma multinha, hein? Já multou o Jazz? Tem que multar o Blazers, hein? Como é que o cara não tem condição de jogar e vai pro torneio de 3 pontos? Hã? Aquele memezinho do cara do Dexter? Hã? Enfim, brincadeiras à parte. Damian Lillard se sagrou, né? Tricampeão do torneio de 3 pontos, vencendo o Devin Booker na final. Deixa eu até pegar aqui, ó. Imagenzinha aqui do Dame Doula com troféu. Terceiro troféu dele de campeão no torneio de 3 pontos. O Lillard, que, na minha humilde opinião, se não existisse o Stephen Curry, eu acho que o Lillard seria o dono do posto de melhor arremessador da história, cara. Porque o range de arremesso que o Lillard tem, o único que teve na história um range maior do que ele foi o próprio Curry, né? A galera até brinca, né, que o Lillard é o melhor arremessador humano, porque o Curry não é humano. Considerando que o Curry não é humano, eu acho que o Lillard tá na disputa, sim, de melhor arremessador. Aí ficaria entre ele, ficaria entre o James Harden, ficaria entre o Klay Thompson, Ray Allen tem que entrar também, Red Miller tem que entrar também, mas eu sinceramente acho que o Lillard, pela questão de molde de arremesso, range de arremesso, eficiência e tudo mais, eu acho que depois do Curry, que é o concurso, eu acho que o Lillard seria o cara, né? É um arremessador inacreditável e ontem, tricampeão, ele se iguala ao Larry Bird, né? Se iguala a Larry Bird como o maior vencedor do torneio. O Craig Hodges também tem 3, tá? Também tem 3. Então eu vi o torneio de 3 pontos, vi o Damian Lillard conquistando o tricampeonato. Parei pra ver um pouquinho do Rising Stars, né, que foi vencido pelo time do Vince Carter, né? VJ de Kombi jogando muito bem, né? Vou pegar aqui também a imagenzinha. Ó, VJ de Kombi, né, sendo o MVP
do Rising Stars. O time dele era bom, viu? Ele, Cedric Cord, Buzelis, Egor Deming, Derrick Queen. Era um bom time, né? Bom time. Eles venceram o time do T-Mac na final, não foi? Foi o time do T-Mac? Não. Perdão, foi o time do Carmelo Anthony. Tá? Eles venceram o time do Carmelo na final. Foi o do Carmelo? Agora eu tô em dúvida. Cara, não, acho que foi contra o time do Carmelo. Acho que foi contra o time do Carmelo mesmo. É porque eu vi pouco, gente. Eu vi só alguns lances. Mas eu vi ali que o VJ Edcombe foi muito bem. Eu sei que quem caiu na primeira rodada foi o time do Austin Rivers, né? Obviamente, né? Um time comandado por um técnico com o sobrenome Rivers jamais chegaria longe, né? Pelo amor de Deus. E aí na final, o time do Vince Carter venceu, o VJ Edcombe jogando muito bem. E aí, né, tivemos a Rising Stars. Teve também o torneio de habilidades, só que aí com todo o respeito do mundo, não parei pra ver. Eu sei que quem ganhou foi o time Knicks. E só. Não parei pra ver o Skill Challenger. E eu me sacrifiquei e parei pra ver um pouquinho do torneio de 3 pontos. Torneio de 3 pontos não, o torneio de 3 pontos eu vi amarradão. Mas eu me sacrifiquei pra ver o torneio de enterradas. E aí, meu irmão, que coisa ridícula, né? Que coisa ridícula o torneio de enterradas, né? O Keisha Johnson foi o vencedor. Ele que é do Miami Heat. Deixa eu pegar aqui a fotinha do cidadão. Ele foi o vencedor. Ele venceu o Carter Bryant ali na final. No que foi um dos piores torneios de enterrada da história. A enterrada do Jackson Reyes, que ele meteu uma enterrada de aquecimento, aquilo lá pra mim foi foi um escárnio, sabe? Aquilo lá foi um dos maiores, sei lá, velho, não vou falar desrespeito, né? Porque, enfim. Mas foi uma sacanagem o Jackson Reyes, sabe? E as outras dunks também, o Jace Richardson quase morrendo numa dunk ali, pô, quase teve concussão, cara. Sabe, o Carter Bryant na última enterrada ele errou todas as tentativas e no final teve que fazer uma enterradinha, sabe, padrão. Cara, foi muito feio, bicho. Foi muito feio o torneio de enterradas. Não que os últimos tenham sido maravilhosos, mas pelo menos nos últimos tinha ali o McCloud, né, pra dar uma salvada. Nesse, mano, na boa. Muito feio, ridículo. E prova disso era o baixo público, né? A câmera rodava-se um Intuidome e você via, mano, uma porrada de lugar vazio. Porrada de lugar vazio. O que ilustra o que virou o All-Star, né, gente? Assim, cada ano a galera perde mais e mais interesse. Tipo, eu já falei várias vezes, cara, com exceção do torneio de 3 pontos, pra mim não tem nada maneiro no All-Star. Nada maneiro. O Rising Stars de vez em quando é legal, mas é o Rising Stars ainda assim, tipo, não é algo que gera muito interesse. O torneio de enterradas não me pega mais. Não, desde do torneio de enterradas do Gordon contra o Lavine, nenhum outro me mexeu comigo, sabe? Nenhum outro. Foi maneiro o McCloud nos últimos, mas assim, só. O Skill Challenger, assim, não dá pra entender o que é o Skill Challenger. Com todo respeito, mas uma merda de torneio. O resto, cara, o jogo... vou te falar. O jogo das celebridades foi minimamente divertido porque teve o Cafu. Aí foi maneiro ver o Cafu. Teve o Matt Shibia, o dono do Phoenix Suns. Teve o Charania jogando. Se bobear, a parada mais legal desses primeiros dias de All-Star foi o jogo das celebridades. Se bobear, tá? E isso diz muito sobre o que virou o All-Star, cara. O All-Star, mano, não tem mais a mínima graça, sabe? E é curioso ver o All-Star cada vez mais pior e cada vez mais tendo menos audiência,
Porque é a parada que o Adam Silver mais se dedica, né? O Adam Silver, que é o comissário da NBA, pra quem não sabe, ele perde um tempo considerável tentando melhorar o All-Star. E todo ano piora. Todo ano piora. E aí eu até, vou te falar, eu até fico feliz dele não dedicar tanto tempo assim pra melhorar a arbitragem, porque se a eficiência dele resolvendo problemas for igual a eficiência dele resolvendo a questão do All-Star, é melhor ele nem mexer com a arbitragem, porque se ele for começar a focar na arbitragem, a arbitragem vai ficar ainda mais merda do que é. Então, continue sem olhar pra arbitragem, Adam Silver. Porque, bicho, se você se dedicando 24 horas do seu dia pra melhorar o All-Star segue essa merda, pô, se você for olhar pra arbitragem, fodeu. Aí o juiz vai apitar com venda, tem jeito, né? Então, cara, é inacreditável, bicho. É inacreditável o que virou o All-Star. E a esperança é hoje o time mundo contra time Estados Unidos salvar. Porque, assim... E eu vou te falar, a chance da gente ter mais uma pelada é muito grande. Porque você pega as entrevistas dos jogadores durante todo o final de semana, todos eles falaram, não, é só mais um All-Star, não vamos jogar diferente. Né? O Anthony Edwards falou, é o que é. O cara perguntou, Anthony Edwards, nesse All-Star vocês vão jogar a Vera ou é o que é? Aí ele falou, é o que é. O Jokic falou, não vou jogar diferente não, vou jogar como eu sempre joguei. Entendeu? Então, assim, a chance do jogo de hoje ser mais do mesmo é muito grande. Então, assim, se eu sou o Adam Silver, na moral, volta pra time leste contra time oeste e foda-se. O All-Star já não vai ter mais graça. Vamos partir desse princípio. Não vai ter mais graça. Entendeu? Então, mano, volta pro jeito que era, para de inventar moda e beleza. Vai. O que poderia, na minha opinião, ser um a mais pro All-Star, e aí seria uma tentativa válida de dar uma movimentada, seria a implementação do torneio de X1. Isso é algo que já vem, né, já vem sendo sugerido há um tempo, né, de implementar um torneio de X1. Teve o torneio de X1 no All-Star da WNBA e foi do caralho, tá? Foi do caralho, né? A Paige Buckers, a Kelsey Plum jogando pra cacete, destruindo, sabe? Se a NBA coloca isso no All-Star, mano, aí eu acho que ia gerar um interesse foda. Um torneio de X1 da hora. Bota Kevin Durant contra Kyrie Irving. Bota James Harden, sei lá, contra Shea. Faz o bagulho. Luka contra Jokic. Chama os cara. Entendeu? Aí eu acho que seria pica. Isso eu acho que daria uma movimentada legal. Mas fora isso, eu não consigo ver o que possa fazer o All-Star voltar a ser divertido, né? Porque as estrelas não vão participar do torneio de enterrado. As estrelas só participam do torneio de 3 pontos. Por isso que é o torneio mais legal. Entendeu? E a mobilização dos jogadores pra jogar o All-Star Game, não adianta chamar o Kareem pra falar com os caras, não adianta chamar o Larry Bird pra falar com os caras. Os caras não querem jogar. Os caras já enfrentam a temporada longa pra cacete, 82 jogos, back-to-back igual o caralho. Eles vão chegar no All-Star, você acha que eles vão se dedicar no All-Star, gente? Não vão se dedicar. Não adianta, pode juntar Michael Jordan, pode juntar Magic Johnson, pode juntar Kareem, pode juntar todos esses caras pra falar com os jogadores. Eles não vão se mobilizar. Não vão. Tomara que eu queime a língua. Tomara que hoje eles entreguem um puta jogo. Tomara que hoje eles se dediquem pra cacete. Mas eu duvido. Entendeu? Eu duvido. Então... eu não me animo mais com o All-Star já faz muito tempo. Eu já falei isso aqui várias vezes. O que realmente me faz querer assistir é o torneio de 3 pontos. E só. Eu paro pra ver os eventos porque eu sou pago pra isso. Porque eu trabalho com isso, eu faço vídeo sobre e eu tenho que ver. Mas ontem mesmo, eu não tenho problema. Cara, o Rising Stars, só pisquei na TV, vi um pouquinho. Aí eu parei pra ver o torneio de 3 pontos inteiro. O Skill Challenger, pelo amor de Deus, nem parei.
E o torneio de enterradas eu comecei a ver, e quando o Jackson Hayes deu aquela enterrada bunda, eu falei, velho, foda-se isso aqui. Acabou, isso aqui virou uma piada. Entendeu? É ridículo, cara. Virou ridículo o All-Star, né? O que me deixa animado pro fim de semana das estrelas é o fato de não ter jogo da NBA e eu poder dar uma descansada. Entendeu? É eu poder tentar regular meu sono. É isso que me deixa animado pro fim de semana das estrelas, sendo bem sincero. Entendeu? Mas enfim, é isso. Não tem muito o que falar. Vamos ver o que vai sair hoje do time mundo contra time Estados Unidos. Uma coisa que vale falar, e aí sim foi uma parada legal desse final de semana, foi o encontro do mano DPC com o Chris Paul, né? Se tem algo de bom nesse final de semana das estrelas, foi isso. Foi o DPC encontrando o Chris Paul, realizando o sonho dele. Ele já tinha encontrado o Chris Paul antes, né? Mas aí ele foi lá, encontrou no ano de aposentadoria do Chris Paul. Na verdade, na aposentadoria, né? Ele já se aposentou. Tirou uma fotinha muito foda. Então isso foi maneiro. Isso foi maneiro pra caralho. Foi disparado o melhor momento desse final de semana das estrelas. Foi disparado o melhor momento. Muito foda. Eu marquei o DPC lá no Store, mandei mensagem pra ele, mas fica aqui o registro. Parabéns, DPC. Fiquei feliz pra caralho por você. O DPC que, mano, a realidade, velho, é que se não é o DPC, assim, esse boom que a NBA teve no Brasil nos últimos anos não teria acontecido, tá? Luiz, você tá exagerando. Não tô, velho. Não tô. O DPC, ele é diretamente responsável pelo crescimento da NBA no Brasil. Se não é o DPC, isso aqui não existiria não, tá? Esse canal só existe porque o DPC desbravou o matagal do YouTube. Quando tudo era mato, era o DPC ali, moleque. Pá, 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 abrindo caminho. Véi, pá, pá. Era o DPC, bicho. Era o DPC, tá ligado? Então, ver esse cara realizar o sonho dele de tirar uma foto com o Chris Paul, de falar com o Chris Paul, cara, é assim. E é muito foda, porque é uma parada que eu me sinto realizando um sonho. Saca? Vendo o DPC ali, eu me vejo no DPC. E eu acho que todo o fã de NBA, todo fã de basquete, meio que teve essa sensação ontem. Do tipo, caralho, que foda. Meio que se sentindo feliz, como se fosse você, saca? É muito louco isso. Uma felicidade genuína pra cacete, cara. Então, disparado o melhor momento desse All-Star foi o DPC ontem encontrando o Chris Paul, mano. Isso foi o melhor momento, muito foda. E, enfim, isso é uma parte legal do All-Star, que é a possibilidade de influencers do mundo, especialmente aqui do Brasil, irem realizar o sonho de ver os caras de perto, né? A gente tá tendo o Caio toda hora ali, né? Conhecendo o jogador a rodo, falando com os caras, o Caio, o mano ali, Felipe Mota e tal. Isso é maneiro, né? Mas falando especificamente dos eventos e tal, pra quem tá assistindo pela televisão, eu particularmente não gosto, tá? Não me mobiliza. Tá lá é outra parada. E, igual eu já falei aqui, se a NBA Brasil quiser me mandar lá pra ver, eu vou achar do caralho. Eu vou, amarradão. Agora, vendo aqui de casa, desculpa, não é uma parada que me mobiliza e eu vejo que cada vez menos mobiliza os fãs, né? Eu vejo, cara, o All-Star da NBA cada vez mais caminhando pra virar o Pro Bowl da NFL. Que é uma parada que ninguém assiste. Ninguém pra ver o Pro Bowl da NFL. Ninguém. E eu acho que o All-Star tá caminhando pra isso, mano. Eu acho que o All-Star tá caminhando pra isso. Se é que já não caminhou, né? Se é que já não virou isso, né? Enfim, dito isso, parabéns, DPC. Fiquei felizaço por você. E vamos ver o que vai sair hoje desse time mundo contra time Estados Unidos, cara. Minha expectativa... Luiz, como é que tá a sua expectativa? Baixíssima. Baixíssima. E isso pode ser bom, né? Porque se os caras entregarem o mínimo de competição, eu já vou achar do caralho, porque minha expectativa é muito baixa. Então, pra me agradar, não tá difícil. A expectativa é baixa. Se eu ver o cara fazendo uma marcação firme,
eu já vou achar do caralho. Mas enfim. Vamos ver o que vai sair desse domingão de All-Star. Mas sobre a sexta e o sábado é isso. Né? Esse que o Challenger venceu ali o time Knicks. Damian Lillard, tricampeão torneio de 3 pontos. O Kesha Johnson. Nem lembro. Kesha Johnson, vencedor do torneio de enterradas. Um dos piores torneios de enterradas da história. O time Vince Carter vencendo o Rising Stars. E a gente teve também o jogo da Celebs. Com Matt Shibia, Taco Fall. O Matt Shibia meteu uma bola pra cima do Taco Fall, que foi putaria, hein? Jogou bola o Matt Shibia. Ele que jogou na universidade, né? Ele jogou basquete mesmo, né? Ele sabe do riscado. E teve Cafu, enfim. É isso. Basicamente é isso. Pra encerrar a edição de hoje, tá, gente? Uma edição mais express, né? Porque é domingo, né? E domingo vocês já estão acostumados. Eu separei aqui uma tier list pra fazer com vocês. Que é uma tier list avaliando o desempenho dos calouros, né, nessa primeira parte da temporada. Eu já fiz uma tier list avaliando o desempenho dos times, né, indo para essa pausa pro All-Star. E hoje eu quero fazer isso com os novatos, né? Eu peguei aqui uma tier list com alguns dos principais novatos, né, dessa temporada. E aí vamos aqui avaliar, né, como cada um tá sendo, né? Obviamente com base nos meus critérios, tá? E aí se você discordar, fica à vontade para mandar nos comentários. Vamos lá, cara. O Ace Bailey. O Ace Bailey, ele teve um início meio complicado, né? Demorou para engrenar o arremesso dele, né? Começou muito mal. Mas agora ele vem bem, né, cara? 11,7 pontos de média, 3,9 rebotes, né? Isso em 49 jogos. Né? Nos últimos 11 jogos, ele tá com 16 pontos de média, né? Chutando para 46,3% no geral. Então, ele vem mostrando evolução. Então, eu acho que o Ace Bailey, fazendo aí uma média do início da temporada para esses últimos 11, 12 jogos, eu acho que dá pra dizer que ele tá indo bem, tá? Eu acho que dá pra dizer que ele tá indo bem. O Carter Bryant, ele ainda tá arrumando o espaço dele, né? No time do Spurs. Ele ainda não é uma peça fixa, né? Mas nos últimos jogos, nos últimos 4 jogos, mais específico, ele conseguiu, né? Mais espaço, com 10 pontos de média, 4 rebotes, 0,8 roubos, 0,8 blocos, um aproveitamento de 42,9% para 3. Então ele tá numa crescente nas últimas rodadas. Então, eu acho que dá pra dizer que ele tá indo bem, vai. Não é no fede nem cheira. Não é no fede nem cheira. Tem outros novatos aqui que são mais não fede nem cheira do que ele. O Walter Clayton, que foi trocado pro Memphis agora, né, na troca do DJJ, ele dá pra dizer que é o não fede nem cheira. Né? Em 47 jogos, são 6,9 pontos, 3,3 assistências, 2 rebotes, não vem tendo nenhum tipo de protagonismo. Então, acho que o Walter Clayton dá pra dizer que é o não fede nem cheira. Ele dá pra dizer que é o não fede nem cheira. O Nick Clifford de Sacramento, esse aqui eu vou dar uma moral, porque apesar do todo da temporada dele ser de só 6,6 pontos e 3,1 rebotes em 52 jogos, nos últimos 6 jogos, ele vem ganhando mais destaque, ele vem tendo um papel mais importante nesse time do Kings. Nos últimos 6 jogos, são 15,2 pontos de média, 3,3 rebotes, 3,7 assistências, 1,2 roubos de bola, um aproveitamento de mais de 43% para 3, tá? Então, assim como o Carter Bryant vem num viés de crescimento nas últimas rodadas, o Nick Clifford também. Então, eu vou botar ele no indo bem. Eu vou botar ele no indo bem, porque esses últimos jogos ele vem realmente tendo um protagonismo interessante. O Cedric Curry, pra mim, tá indo muito bem, tá? A temporada dele é excelente.
excelente, né? Um cara que, depois de um início muito forte, nos últimos jogos ele não tá tão bem, tá? Mas ele, cara, tá tendo uma temporada de... São 13,3 pontos, 6,2 rebotes, 2,9 assistências em 48 jogos, né? Os últimos 8 não são tão bons, né? Ele tá com apenas 9,8 pontos de média. Nos últimos 8 jogos ele deu uma queda. Mas, no geral, eu acho que ele tá indo muito bem. Titular desse time de Memphis. Então, ele, apesar dele não vir bem nos últimos jogos... Eu deixo ele muito bem, porque o início dele foi fantástico. E ele segue sendo um cara bom, segue jogando bem, apesar de não estar tão bem como esteve nas primeiras semanas de temporada. O Egor Damian, eu acho que ele tá indo muito bem. Tá? O Egor Damian é uma das maiores surpresas que eu tive nessa classe. Né? Um cara que chegou tendo o arremesso como sua grande questão, né? Como seu grande ponto fraco. E é um cara que ele tá tendo o seu arremesso na temporada como seu grande ponto forte, né? E isso é muito louco, eu já falei várias vezes. Eu nunca vi isso acontecer com um novato. Um novato chegar com uma fraqueza muito clara e durante a temporada essa fraqueza virar seu ponto forte. É bizarro o Egor Damian, né? Um cara de 10,8 pontos de média com 39,6% para 3, né? Jogando 46 jogos na temporada, sendo importante nesse time do Nets, né, resolvendo alguns jogos, né, e quase resolvendo outros, né? Teve aquele jogo contra o Philadelphia, que ele teve aquele quarto período absurdo, né, que ele meteu umas 3, 4 bolas de 3 seguidas no final do jogo e acabou perdendo no fim. Então é um cara que teve ótimas noites na temporada e tá tendo uma temporada muito sólida, tá? Então o Egor Damian tá indo muito bem. Edicombe tá indo muito bem também. Inclusive, vou botar ele até na frente aqui dos outros, porque pra mim o Edicombe só não tá aqui na prateleira Roy, porque essa prateleira já tem 2 vagas garantidas. Eu só vou colocar 2 caras aqui. Mas o Edicombe é o que tá mais batendo na porta, né? Apesar dele não ter conseguido manter o nível que ele apresentou na sua estreia, né? Pô, a estreia do Edicombe foi uma coisa assim surreal. O moleque meteu simplesmente 34 pontos na estreia dele, né? Desde ali, ele não conseguiu 30 pontos em nenhum outro jogo, mas ainda assim teve atuações muito boas. Tá tendo uma temporada excelente, né? Tanto que ele lidera os novatos em minutos jogados. É o terceiro em pontuação com 14,9 e tá empatado em assistências com 4,2, né? Então, apesar dele não ter conseguido jogar no mesmo nível que ele jogou na estreia, ele ainda tá jogando um nível muito alto. E defensivamente ele é incrível, um absurdo atlético. O encaixe dele com o Maxey nesse backcourt do Sixers tá sendo muito bacana. Então, o Edicombe, pra mim, ele tá indo muito bem, mas muito bem mesmo, tá? O nosso querido Noah Esseng, né? Que por alguma razão eu sempre confundo com o Asa Newell de Atlanta, não sei porquê. Mas o Noah Esseng, esse sim, dá pra dizer que é o não fede nem cheira, né? Tipo, infelizmente ele acabou tendo que passar por uma cirurgia no ombro, né? Ele jogou apenas 2 jogos, né? Então ele é o famoso não fede nem cheira. Esse aqui não dá nem pra... É o famoso Glória Pires, né? Não dá pra opinar sobre o Noah Esseng. Não dá pra opinar. O Jeremiah Fears, eu acho que ele tá indo muito bem, tá? Na verdade, eu vou colocar ele no indo bem. Ele tá indo bem, tá? Acho que a temporada do Jeremiah é boa, né? Ele jogou todos os jogos, né? Jogou todos os 55 jogos, né? 44 como titular. Recentemente ele foi pro banco, mas ele vem jogando bem, né? São 13,2 pontos por jogo. É o quinto em pontos por jogo entre os novatos. Então, ele dá pra dizer que ele tá indo bem. O seu parceiro, Derek Queen, esse tá indo muito bem. Pra mim, ele fica atrás do Edicombe. Mas, cara, temporada do Derek Queen é muito boa, né? Lidera os novatos em rebotes, em assistências também, né? Empatado ali com o Edicombe. Tá em sétimo em pontos, né? Com 12,2.
E, cara, já entregou alguns triple-doubles. Inclusive, ele foi o primeiro pivô novato a ter um triple-double em muito tempo. Em muito tempo. E ele já conseguiu mais de um. Acho que ele conseguiu o quê? Uns 2, 3 triple-double já. Ele é um cara que dá uma dinâmica bem legal pra esse ataque do Pelicans. O Pelicans é uma merda, tá? O Pelicans é uma merda. Mas o Derek Queen, ele consegue fazer esse time ruim do Pelicans parecer um pouco menos pior, sabe? É um jogador muito inteligente, que encontra ótimos passes. O Zion, o Trey Murphy são jogadores que se aproveitam muito, né, dessa capacidade de achada do Derek Queen. Defensivamente ele é problemático e tudo, falta espaçamento, mas pelo QI de basquete que ele entrega, pela mobilidade dele e pelo o estilo de jogo dele em si, eu gosto bastante e pra mim ele fica aqui no muito bem. Cooper Flag, indiscutivelmente, né, Roy, não tem como. Indiscutivelmente está na prateleira Roy. Não tô falando que ele é indiscutivelmente o novato do ano, porque pra mim existe muita disputa com o nosso mano, com o Knipel, que eu já vou colocar aqui pra adiantar também. Né? A temporada do Cooper Flag, ela é absurda, sem dúvida alguma. Né? 20,4 pontos, 6,6 assistências, 6,6 rebotes, 4,1 assistências. Um jogador que nos últimos 6 jogos está com 32 pontos de média, com 7,7 rebotes e 1,2 tocos, chutando para 52% no geral, 45% para 3. Tipo, o Cooper Flag tá tendo uma temporada histórica, tá? É uma das melhores temporadas de calouro dos últimos anos, né? Eu coloco a temporada dele em pé de igualdade com a do Luka, tá? Eu sei que a galera vai discordar, mas pra mim a temporada de calouro do Cooper Flag não deve nada pra temporada de calouro do Luka. Não deve nada, tá? Eu tô usando o Luka de exemplo porque foi o último grande novato de Dallas e toda a questão da troca, enfim. Mas pra mim tá em pé de igualdade, com o plus do impacto defensivo do Cooper Flag, que é gigantesco. Então a temporada dele é histórica, o que esse moleque tá jogando é absurdo, né? Ele teve múltiplos jogos de 40 pontos, enfim. O mais novo a fazer isso. Tipo, o moleque é um absurdo, um avião. Mas o Conk Knipel, ele tá conseguindo ser tão impactante quanto o Cooper Flag, gente. Mano, o Conk Knipel tá com 18,9 pontos de média. 42,8% para 3. Ele caminha a passos largos para se tornar o novato com mais bolas de 3 convertidas no seu ano de calouro. Ele tá com 179, o recorde é 206. Ele fatalmente vai quebrar esse recorde, que é o do Keegan Murray, né? Do Sacramento Kings. Ele vai quebrar esse recorde. Entendeu? O Conk Knipel, ele é discutivelmente o melhor arremessador da temporada. Ele é discutivelmente o melhor arremessador de 3 da temporada. Entendeu? E se o Hornets tá nessa fase fantástica desde janeiro, é por conta do Knipel, que pra mim é o jogador mais consistente desse time de Charlotte. Então, a temporada do Cooper Flag é maravilhosa? Nossa senhora, muita coisa. Mas o Conk Knipel não deve em nada pro Cooper Flag. Não deve em nada. E hoje, pra mim, tá? Isso aqui pode mudar no pós-All-Star, mas hoje, pra mim, a corrida do novato do ano tá assim, ó. Meu voto hoje seria Conk Knipel, tá? Pelo impacto dele nesse Charlotte, pela consistência dele durante toda a temporada, porque o Cooper Flag, ele teve ali umas primeiras 2, 3 semanas complicadas, né? Tanto que a galera veio chamar ele de bust, os caralho. O Knipel, ele não teve essa oscilação. Do jogo 1 até o jogo 53, né, que é o que a gente tá agora, jogou bem todos. Todos. Entendeu? Então, hoje, o meu voto de Rook of the Year seria com o Knipel, tá? Mas com todo respeito do mundo ao Cooper Flag, e eu tenho noção de que se o Cooper Flag mantiver essa pegada nesse pós-All-Star, ele vai ganhar o novato do ano, tá? Até por toda a questão de hype, enfim, que obviamente conta. Mas pra mim, o Conk Knipel, hoje meu voto é nele.
pela consistência dele, pelo impacto num Hornets que tá entregando uma das suas melhores campanhas da história, assim, da história recente, pelo menos. A gente não viu um Hornets vencer tantos jogos e engatar tantas sequências de vitórias desde a época do Kemba. Entendeu? Então, por todo o conjunto da obra, o meu voto de novato do ano é hoje o Conquinipel. Mas eu entendo que o Cooper Flag, pô, tá fazendo uma temporada histórica e quem achar que ele é o novato do ano, pô, pelo amor de Deus, jamais vou discutir. Mas minha opinião é que o Conquinipel hoje seria o novato do ano. Enfim. Hugo Gonzalez tá indo muito bem, apesar dele não entregar números tão expressivos, tá? O impacto dele nesse time do Celtics é, cara, é brutal. É brutal, né? É um jogador que eu não sei se ele ainda lidera, mas há pouco tempo atrás ele liderava os novatos em plus-minus. É um jogador que tem um impacto direto quando pisa em quadra pelo Celtics na intensidade. É um cara que briga por todas as bolas. É um cara que ele ilustra bem o que é o Mazzulla Ball, sabe? Ele é o que o Joey Mazzulla quer. Briga por toda a bola, briga por todo o lance, briga por todo o rebote, briga literalmente em quadra com os caras, não se deixa diminuir por ser novato. Cara, eu acho o Hugo Gonzalez muito pica. Os últimos jogos dele, de fato, não são muito bons, né? Nos últimos 6 jogos ele tá 0 de 15 para 3, uma média de menos de 2 pontos por jogo. Mas ele segue tendo as intangíveis do Hugo Gonzalez são muito valiosas. E por isso, pra mim, ele fica aqui na prateleira muito bem. Dylan Harper é outro que também tá muito bem. Eu acho que o Ed Combe e o Derek Queen estão melhores do que ele, tá? Mas o Dylan Harper tá tendo um ano também fantástico, né? Eu acho que se não fosse a lesão que ele teve, ele estaria mais bem ranqueado na briga por Sixth Man of the Year, tá? É uma temporada de 10,9 pontos com 3,7 assistências. Tá tendo um impacto muito positivo nesse time de San Antonio. O que tá pecando no Dylan Harper é o arremesso de fora, né? A bola de 3 dele não tá legal, tá chutando pra 25% pra 3, é pouco. Ainda mais pra um guard e tal, pra um PG. Mas, cara, a capacidade dele de infiltração, de bandeja, cara, ele é impressionante, mano. Opera muito bem no pick and roll. Muito bem no pick and roll. E a temporada é muito boa. Menos do que a do Derek Queen, do Ed Combe, do Flag, do Knipel, mas ainda assim é uma temporada muito boa. O Sion James não dá pra opinar, porque ele não tem tanta participação assim nesse time de Charlotte. Ele é um cara que joga e tal. Já foi titular em 18 jogos na temporada. Mas, sabe, é um cara que ainda não se provou tanto. Então eu vou botar aqui no Não Fede Nem Cheira. O Trey Johnson tá indo bem, tá? Acho que ele tá tendo uma temporada bem boa. Meio escondida pelo fato dele estar no Wizards. Mas é uma temporada boa. Gosto dele. Gosto bastante do Trey Johnson. O Kalkbrenner tá tendo uma temporada boa também lá em Charlotte. Apesar dele ter perdido espaço no time titular, ele ainda está em terceiro em toda a NBA, em porcentagem de arremessos, com 75,5. É o segundo em tocos entre os novatos, com 1,5. E o quinto em rebotes, com 6, né, entre os novatos. Então, ele está indo bem. Na verdade, ele está indo muito bem. Eu vou elevar o patamar aqui do Kalkbrenner. O Maluat, infelizmente, ele tá no Não Fede Nem Cheira, porque ele não joga. Ele não joga, o Phoenix Suns não põe ele pra jogar. Assim, ele só joga em garbage time, sabe? Joga muito pouco, fora da rotação, então ele tem que estar no Fed Nem Cheira, mas eu gosto dele. Acho que ele tem um potencial escondido, que ainda não foi totalmente explorado. Moran Boyles tá indo bem pra cacete, tá aqui também nesse... Acho que eu até coloco ele na frente do Cedric Cord e na frente do Dylan Harper, talvez. Não, acho que o Dylan Harper tá jogando mais que ele. Mas o Moran Boyles tá tendo uma temporadaça lá em Toronto. Peça importantíssima pra esse time. Como titular,
São 9,5 pontos, 5,8 rebotes, 2,9 assistências. É um cara que em 19 jogos tem 46 tocos e roubos de bola, né? Combinado. E como reserva, ele tá até melhor, né? Como titular, ele tá tendo um impacto gigante. E como reserva, tá tendo um impacto tão grande quanto, até melhor no aproveitamento, né? Porque como reserva, ele tá chutando para 43% para 3, né? Então é um jogador que impacta em diversas formas dentro do jogo. É um cara alto, tem um tamanho posicional excelente, ótimo defensor, faz o trabalho dele no ataque, espaça a quadra, é atlético, é um jogador inteligente pra caramba. Então, Moran Boyles também tá tendo um ano excelente, gosto demais desse moleque. O Will Richards, ele tá indo bem, ele poderia estar indo muito bem se o Steve Kerr, né, desse mais oportunidades pro moleque, mas ainda assim ele tá tendo uma temporada boa. Então eu coloco ele no indo bem. Foi importante em algumas vitórias do Golden State, então tem que ser dado o mérito, né? Foi titular em 15 jogos pelo Golden State, tá? O que, se tratando de um time comandado pelo Steve Kerr, é muita coisa, né? Quanto tempo o Kuminga demorou pra ter 15 jogos como titular pelo Golden State? O Will Richard conseguiu no seu primeiro ano, então tem que ser valorizado o Will Richard. E o nosso querido Kobe Sanders, ele tá indo bem também, tá? Ele tá indo bem, acabou de ganhar um contrato garantido, né? Ele tava com um contrato two-way, conseguiu um contrato até o fim da temporada. Um cara que nos últimos 11 jogos como titular tem 11,5 pontos de média com 40% para 3, tá? Então a temporada bem boa do Kobe Sanders, inclusive vai subir pro muito bem. Vai subir pro muito bem. Então, cara, pra mim é isso. Pra mim é assim que tá o desempenho dos principais novatos nessa primeira parte de temporada. Pra mim a disputa do novato do ano não sai desses dois, tá? Mas a gente tem aqui um segundo escalão, pô, absurdo, cara. Essa molecada que tá jogando muita bola. E que classe, né, velho? Já era esperada, né, que fosse uma classe muito boa. E, de fato, os moleques estão representando, estão se dedicando, ó. Caramba, avaliando a dedicação dos moleques. Mas eles estão realmente se mostrando, né? Essa era a palavra que eu queria. Se mostrando jogadores de grande potencial, né? A maioria aqui vai ser titular por muito tempo na NBA. Essas duas primeiras prateleiras, todos esses aqui eu vejo sendo titulares na liga por muito tempo, tá? Alguns não são titulares hoje, mas eles vão se tornar titulares muito em breve e tem potencial aí de terem carreiras muito longas na NBA. E dessa terceira prateleira também, cara, que alguns aqui não estão tendo algumas dores de crescimento maiores do que outros, né? O próprio Carter Bryant, o próprio Ace Bailey, né? Mas são caras de grande potencial. E até os que estão aqui no Não Fede Nem Cheira, eu acho que eles podem ainda dar certo. O Maluat tem um potencial muito grande. O Walter Clayton eu gosto bastante dele. Acho que agora em Memphis talvez ele tenha mais espaço. E é uma ótima classe, cara. É uma ótima classe e... muito bom mesmo. Depois de uma classe bem, né, bem questionável no ano passado, a classe de calouros desse ano, ela é realmente muito boa. Galera, é isso, viu? É isso pro programa de hoje. Obrigado, viu, pela sua audiência nesse domingão. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Amanhã eu venho aqui falar, né, sobre o All-Star Game. Vamos ver se eu vou falar coisas boas ou se eu vou seguir amargo com o All-Star. Vamos ver. Grande abraço, fiquem bem, ótimo domingo e tchau, galera. Valeu!